bem? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor de matemática e hoje o assunto dessa aula vai ser sobre regra de 3 simples. Vamos lá, pessoal? Bora começar a aula. Regra de 3 simples. O que é a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é usada para encontrar um quarto valor que não conhecemos, desde que conheçamos apenas 3 dos valores no problema. Definição: chamamos de regra de 3 simples a comparação de duas grandezas proporcionais relacionando dois valores de uma com dois valores na outra grandeza, sendo que em uma das grandezas um valor é desconhecido. Existem dois tipos de regra de 3: diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional. As grandezas são diretamente proporcionais quando aumentamos em uma das grandezas, a outra grandeza também aumenta proporcionalmente e vice-versa. Inversamente proporcional. Temos grandezas inversamente proporcionais quando aumentamos ou diminuímos uma das grandezas. A outra ocorre o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a representação, uma ilustração aqui, de quando é diretamente proporcional, a gente usa essas setas aqui. Então, quer dizer, elas estão apontadas para um sentido só. Então, no caso, se uma grandeza aumentar, a outra proporcionalmente também vai aumentar, e vice-versa, se uma grandeza diminuir, a outra proporcionalmente também vai diminuir. Já inversamente proporcional é o contrário, Se uma grandeza diminuir, a outra grandeza aumenta e vice-versa, Se a grandeza ela aumenta, a outra vai diminuir. Tudo bem? Vamos aqui ver alguns exemplos. Então aqui é exemplo 1. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, quantos litros de álcool esse mesmo carro consumirá para percorrer 840 km? Bom, aqui nós vamos primeiramente montar uma tabelinha e relacionar estes valores. Então aqui nós vamos trabalhar com duas grandezas, que é a quantidade de litros, litros e distância em quilômetros. Então aqui no exemplo aqui ele está dizendo que o carro ele gastou 50 litros para percorrer 600 quilômetros. Bom, pessoal, então aqui vamos, antes de iniciar aqui as contas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar se esse exemplo aqui, se esse exercício, se é uma regra de 3 proporcional, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos analisar aqui a tabelinha. Se nesse caso aqui o carro ele andou 600 km e gastou 50 litros, vocês concordam que para percorrer 840 km ele vai ter que gastar mais litros de álcool para poder percorrer essa distância? Então, no caso, pessoal, como aqui a distância está aumentando, de 600 km para 840, proporcionalmente o consumo também de litros irá aumentar.
Então aqui no caso a gente chama aqui de x, porque a gente não sabe quantos litros que ele irá consumir, né, se percorrer os 840. Então vamos agora para os cálculos. Então aqui, pessoal, já então identificada a proporcionalidade, montada aqui a tabela. O próximo passo aqui é a gente fazer uma multiplicação cruzada. Então vamos multiplicar cruzado aqui, vai ficar da seguinte forma. Então no caso vai ficar 600 vezes o x igual a 840 vezes 50. Então aqui 600 vezes x é igual a 840 vezes 50 é igual a 42.000. Vou passar o 600 dividindo. Então vai ficar assim, x igual a 42.000 dividido por 600. X vai ser igual a 70 litros. Então, para esse carro percorrer 840 quilômetros, ele vai gastar 70 litros. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Vamos agora para o outro exemplo. Exemplo 2. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então aqui nós vamos montar uma tabelinha, né? São duas grandezas aqui, que é a velocidade e o tempo. Então aqui, esse trem, ele numa velocidade, numa velocidade média de 400 km por hora, ele fez um determinado percurso em 3 horas. Aí aqui ele quer saber, né, quanto tempo ele vai fazer um determinado percurso se a velocidade dele for de 480 km por hora. Bom, vamos aqui identificar se essa regra aqui, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, vamos analisar aqui. Ó, pessoal, então é assim, que a velocidade dele aqui, né, de 400 km por hora, ele fez o percurso em 3 horas. Pessoal, se a gente aumentar aqui a velocidade do trem, esse tempo de percurso vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor, né? Então, no caso aqui, a velocidade vai ser maior, né? De 400 está passando para 480, e o tempo vai ser menor. Então, no caso aqui, é uma regra de 3, é inversamente proporcional, né? Então, quanto mais rápido o trem for, né, em menor tempo ele vai fazer aqui o percurso. Então, aqui no caso, vamos tentar descobrir quanto que ele faria esse percurso numa velocidade de 480 km por hora. Tá? Bom, só que agora, pessoal, o que acontece? Como é uma proporção inversamente, né, como é inversamente proporcional, a gente não vai fazer essa multiplicação em cruzado. Tá? Nós vamos fazer essa multiplicação direta. Então, aqui no caso, a gente vai multiplicar o 400 pelo 3 e o 480 por x. Então, vai ficar assim, pessoal. Ó, 480 vezes x igual a 400 vezes 3. 480 vezes x é igual a 400 vezes 3 é igual a 1.200. Vou pegar esses 400 aqui e vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 1.200 dividido por 480. Então x vai ser igual a 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Pessoal, esse 5 aqui, né, para poder descobrir
esse valor em minutos, eu fiz a seguinte conta aqui, ó. Peguei aqui o zero, né? Separei aqui, né, 2 horas,5, peguei só o 0,5 e multipliquei por 60. Então, se fizer essa conta, vai dar aqui o número de minutos. Então, aqui, né, ambos os resultados estão certos, tá? Mas é bom saber fazer dos dois jeitos, porque a gente não sabe como é que vai encontrar, né, como é que vai estar, por exemplo, numa alternativa. Então, é importante saber fazer isso. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí, tá, gente? Essa foi a aula sobre regra de 3, simples. Espero que vocês tenham gostado, né? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, me manda aí uma mensagem aí nos comentários, tá? E, bom, antes aqui de finalizar, peço a vocês, por favor, para me dar aquela força, né? Se inscreve no meu canal, curte o vídeo, aciona o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.